Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo de Samuel, segundo livro de Samuel. Hoje, os dois últimos capítulos desse livro, capítulos 23 e 24. No capítulo 23, vocês vão ver as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, pelo Deus de Jacó, do cantor dos cantos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Rocha é Deus, né? Quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, e com claridade depois da chuva, faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida pelos seus aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo, me considerar tudo quanto eu desejo, mas os perversos serão lançados fora como espinhos. Não se ajuntem com as mãos quem quer tocá-los. Usa uma ferramenta ou cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados quando estiverem. E quando estiverem. Meu irmão, minha irmã, quando ele fala que o Espírito falou por intermédio de Deus, Davi tinha consciência que o Espírito de Deus estava operando nele, que o Espírito Santo não tira o domínio próprio, muito pelo contrário, acrescenta o domínio próprio. Tá? E interessante observar, quando ele fala minha dinastia está bem com Deus, ele fez uma aliança comigo, firmada e garantida pelos verbos, as pessoas certamente me fará prosperar em tudo. Vocês vão observar que existe uma esperança messiânica aqui, e vocês vão observar que quando fala da dinastia dele prosperar para sempre, a dinastia dele não terá fim, o reinado dele não terá fim, é o reinado dele, Jesus Cristo, é o rei, porque Jesus Cristo é o rei davídico, o que vem da descendência de Davi. Vocês entendem isso? Meus irmãos e minha irmã, vocês vão observar também, no capítulo 24, que Deus se ira contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando ao fazer um censo de Israel e de Judá. Não tinha sido ordenado por Deus, né? Então o rei disse a Joabe, os outros comandantes do exército, vão por todas as tribos de Israel, de Dan e Berseba, e contém um povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do meu Senhor o vejam. Mas por que o meu Senhor deveria fazer isso? Mas a palavra do rei, isso o Joabe perguntou, né? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre os comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo. Era o IBGE da época, no recenseamento, né? E foram atravessando o Jordão, tudo quanto é aquilo ali. Aí depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso. Diferente de se arrepender, né? Sentiu remorso. E ao mesmo tempo se arrependeu e falou, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu lhe imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E aí levantando-se de manhã, Davi levantou-se de manhã, né? E o Senhor tinha falado a Gade, o vidente, né? Na verdade, naquela época, o vidente não era aquele que adivinha, né? O vidente era profeta era vidente, tá? E disse ele, vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gai foi a Davi e perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários, que perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Olha, você vê que vem descendendo, 3 anos, 3 meses ou 3 dias. Pense bem e diga-me o que eu deveria responder àquele que me enviou. Respondeu a Deus, né? Davi respondeu,
É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair na mão dos homens. Está vendo aqui que o Senhor não é cruel, Ele é misericordioso, justo, mas a misericórdia dEle traz correção, porque atrelado à sua misericórdia está a sua justiça. Então, a justiça de Deus sempre traz correção, a dos homens não. Miséria. E Deus é de forma alguma cruel. De forma alguma cruel, ao passo que os homens são cruéis, né? Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70 mil do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo entendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se, no sentido, né, de deter a mão, né? E disse ao anjo: para, já basta. Naquele momento o anjo estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Davi trouxe para si, assumiu. Ele arrependeu ali e ele assumiu, confessou, né? Eles não passam de ovelhas. Aqui a gente já viu um sentido de pastor aqui, né? O rei é como pastor de rapa, né? Na verdade, se não vê na sua frente, muitos reis tratam, o rei, eles não pastoreavam, na verdade, muitos reis ali, eles eram como lobo no meio das ovelhas, né? Ter cuidado e trazer para o nosso contexto de hoje. O que eles fizeram? Perguntou. O teu castigo caia sobre mim, sobre minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vai, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem do Senhor que tinha dado a Gade, e em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo na frente dele, saiu, prostrou-se perante o rei e disse: porque o meu senhor e o meu rei veio ao seu servo. Respondeu Davi: para comprar a sua eira e edificar nele um altar ao Senhor, para que, se essa é a praga do meio do povo, Araúna disse: o meu rei pode ficar com o que desejar e oferecer o sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jugo, os bois para a lenha. O rei: ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite tua oferta. Mas Davi respondeu: não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, o holocausto que não me custe em nada. E Davi pagou, né? Edificou o altar e ofereceu o holocausto sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou em favor, até terminou a praga que destruiu. E aqui a gente aprende uma lição. O Senhor é misericordioso. O Senhor é justo, mas a gente deve sempre oferecer o que nos será requerido, sempre aquilo que nos custar. Porque muitas vezes aquilo que te custa é aquilo que te faz mal, é aquilo que te leva para a ruína. Aqui, Davi está pagando aqui algo que lhe custasse. Então, a gente deve estar certo e pronto que o arrependimento, aceitar a Jesus Cristo e a sua suficiente graça para nos justificar e nos salvar, requer responsabilidade a todo tempo, mas sempre nos custa algo. Sempre nos custa algo. Como diz Paulo, está liberto do pecado, está escravo em Cristo. É preciso que a gente entenda isso. Que eu me arrependo sempre que sou um homem miserável, mas que eu dê aquilo que me custar. Porque ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Espírito Santo de Deus fez sobre nós, nos confortando, nos consolando, mas nós devemos agradecer sempre por sua misericórdia e justiça. Em nome de Jesus.